Ok, gravando. Tinho. Só nunca consigo compartilhar aqui. Gente, é incrível. Não sei por que que. Não vai. O Meet sempre me. Eu não sei o que está acontecendo com o Zoom, com o Meet. Tá uma coisa de doido nesses últimos dias. Mas vamos lá. A gente consegue. E a janela que eu quero. Vou colocar a tela cheia, tá tudo certo. Tirar aqui. Todos conseguem ver, né? Ok, só que desse jeito eu não vou ver vocês, mas não tem problema. Vocês me digam, se parar de compartilhar, André, me avisa, tá? Fica de olho, porque cai eu não consigo ver, tá bom? Deixa eu ficar aqui com o meu tapete de apoio. Vamos lá. Vamos lá, minha gente. A gente vai falar de um tema que é muito controverso, que é meio incômodo, é um tema que muitas vezes gera tabu, gera não, que muitas vezes é tabu no meio do nosso meio terapêutico, e que muitos fogem. É óbvio que, de forma consciente, todo terapeuta, todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Se a gente fala, você quer dinheiro? Quero dinheiro, obviamente eu quero ganhar dinheiro. Mas, e cobrar para o terapeuta? É fácil? Não, não é fácil. É incômodo. Quanto você quer ganhar? Engasga, fica travado. Quanto você ganha? Também fica travado. Então, sim, dinheiro ainda é um tabu no nosso meio terapêutico. Por quê? Aí é um assunto para uma outra aula. Hoje a gente vai tentar identificar um dos motivos do porquê o dinheiro é tabu. Hoje a gente vai falar sobre. Um minutinho. O dinheiro ele não responde ao adulto, ele responde ao nível de responsabilidade energética que a pessoa sustenta. Porque nenhuma criança, ela decide de forma consciente carregar o teu sistema familiar. É óbvio que não. A criança, na verdade, ela nem percebe, mas ela absorve, ela não tem consciência que ela está começando a carregar, né? E essa absorção, na verdade, ela acontece como um mecanismo de defesa. Começa ali logo na infância. Na verdade, isso acaba se tornando um padrão interno. Quando a gente vira adulto, é aquele adulto que quer dar conta de tudo. Sabe aquele que, liga para fulano que fulano resolve. Liga para ele, eu preciso fazer tal coisa. Fala com fulano, fulano resolve. Tal coisa, meu filho, fulano de tal. Fala com ele, aquele lá resolve, ele dá conta de tudo. É sempre ele, sempre eu, sempre eu, sempre eu. Então isso acaba se tornando um padrão. E eu bato no peito e falo, pode deixar comigo, eu resolvo. Ou seja, ela responde, o dinheiro ele responde ao nível de responsabilidade energética que a gente sustenta. Mas será que isso faz bem? Será que realmente isso, de forma energética, está tudo certo? Eu estou bem posicionado no meu campo? Vamos tentar entender. O que realmente acontece quando um filho vira adulto cedo demais? Não é só uma hierarquia quebrada, é uma apropriação do campo. Quando uma criança, ela percebe, mesmo sem consciência, que os pais são frágeis, a família, ela não se sustenta, alguém precisa dar conta. Quando ele percebe que, meu pai e minha mãe, eles não são os super-heróis que eu pensei que eles eram, eu preciso dar conta de tudo. Caramba, agora é tudo comigo, sou eu que preciso fazer? Ok, tá bom. Deixa eu sair então, sair daqui da minha posição de criança e me colocar aqui na posição de adulto. Olha o que acontece com a hierarquia. Eu vim para o lugar errado. Eu não estou posicionado no lugar de filho que eu deveria estar. Ela não decide ajudar, ela absorve aquela energia do campo. Percebeu? Ela não quis aquilo de forma consciente, mas ela não percebe que aquilo realmente está deixando ela numa posição difícil. Ela só percebe, ela só sente a necessidade de ajudar. E aí ela carrega aquilo por muitos anos, e quando ela se torna adulto, vem aquele peso inconsciente. Eu dou conta de tudo, eu posso tudo, eu faço tudo. Esse filho, ele cresce, trabalha, ele ganha dinheiro. Muitas vezes ele é aquele adulto próspero. Sabe aquela pessoa muito próspera, que ganha dinheiro, que está sempre ali ganhando e consegue ganhar dinheiro? Porém, o dinheiro não fica. Já
Tem muita gente que ganha dinheiro adoidado, ganha, 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 mas nunca tem dinheiro na conta. Por que será? Isso é assim, uma pessoa que consegue ser próspera, mas ela não consegue se manter próspera, porque o dinheiro não fica. Por que será que o dinheiro não fica? Ela não consegue manter o dinheiro com ela, né? Mas ela continua operando a partir do campo familiar. Ela não está no próprio destino dela, ela está... Parou, né, a partilha. Vamos tentar mais uma partilha, minha gente. Se não der certo, eu vou parar de partilhar e vou só dar aula, tá bom? Eu realmente não sei por que está acontecendo isso. Não, não é, eu já tentei, sim, eu faço as minhas sessões e está acontecendo a mesma coisa. Vou tentar mais uma vez, gente. Não, não vai, tá no Canva. Tenta, entra lá que tá no Canva. A gente vai perder tempo. Peraí, gente. Então, ele cresce, trabalha, ganha dinheiro, mas ele continua operando do sistema familiar, não do próprio destino. Ele está no destino da família. E o dinheiro não sustenta isso, né? Porque dinheiro, ele não sustenta dois sistemas. Vocês percebem que o filho, ele está aqui, ó, no meio. Tem o sistema dele e tem o sistema da família, o sistema de origem dele. Como que ele vai sustentar esses dois? O dinheiro fica confuso, né? O erro não é cuidar dos pais. O erro é financiar o sistema de origem com a própria força vital. Entendam, não tem problema nenhum a gente cuidar dos nossos pais, muito pelo contrário. É aí que entra a confusão. É uma grande confusão. Que as pessoas falam: nossa, Dani, como você é maldosa. Você não cuidaria dos seus pais caso eles estivessem vivos? Nossa, pelo amor de Deus, eu faria toda a questão do mundo de ajudar os meus pais. Quem dera Deus pudesse me dá-los de volta, trazê-los de volta para a terra, que eu pudesse cuidar deles. Se eu tivesse condições, se eu tivesse saúde, graças a Deus eu tenho, nas condições que eu tenho hoje, com toda certeza eu ajudaria eles. Mas não é essa a questão. Se eu tivesse que dar a minha força vital para cuidar deles, eu tiraria da minha própria vida, força vital, da minha própria vida, para cuidar deles. Ou seja, eu me colocaria em segundo plano. Percebam? Quando eu me tiro da primeira posição e coloco o outro, o meu pai e a minha mãe, em primeiro, isso é errado. Então, entendam, sair do primeiro lugar da própria vida é errado. Não cuidar dos pais. Muitos adultos não ganham dinheiro porque no campo invisível eles já estão pagando uma dívida que nunca foi deles. Essa dívida não é tua. Na verdade, vocês nem sentem que tem uma dívida. A gente não sente que tem uma dívida. Eu também. Era estranho, porque era como se eu caminhasse com uma bola de ferro presa nos meus pés. Eu não percebia por que era tão pesado. Eu ganhava, sempre fui muito próspera, eu sei fazer dinheiro. Eu sei fazer dinheiro de uma forma linda. É gostoso fazer dinheiro, porque eu sei, porém não sustentava, eu não conseguia manter. E era pesado viver, era pesado, eu não entendi o porquê. Mas aí caiu a ficha. Cai a ficha, tem uma hora que tem que cair a ficha. O que acontece no meu sistema que o dinheiro não fica? Ele vem de formas inimagináveis, ele chega. Mas por que ele não se sustenta? Por que eu não consigo sustentar ele no meu campo? Né? Eles sustentam, nós sustentamos a dor não resolvida dos nossos pais, a história que não deu certo dos nossos pais, a escassez como lealdade, o fracasso como pertencimento. O dinheiro, ele percebe isso, ele não entra. Ele chega ali na porta, ele olha, oh, vou embora, não quero ficar aqui não, sai fora, esse lugar não me pertence. Porque entrar significaria romper um pacto invisível, o pacto de não pertencer, o pacto da escassez. Aquela família não é próspera, vou embora. Tchau, tchau e bênção. Enquanto eu sustentar o campo da minha família, eu não posso sustentar a minha própria vida. Eu vou ficar ali, ó. É como se eu estivesse fragmentada, como se eu estivesse dividida. Eu não consigo sustentar dois lados.
Eu tô aqui, eu tô ali. E o dinheiro, ele percebe isso. O dinheiro, ele não quer essa divisão. Ou você fica no campo de origem, ou você fica no teu próprio campo, no teu próprio destino. Ou você está no passado, ou você está aqui, olhando para frente, para o teu futuro. O que que você escolhe? Sustentar a tua própria vida, ou olhar para os teus pais e continuar sustentando a que não é tua. Isso não é egoísmo. Perceba que isso parou de novo, né? Gente, eu vou continuar. O André vai tentar partilhar, tá? Enquanto isso, você viu qual é o slide que eu tô, tá? Enquanto isso, eu vou continuar falando, enquanto ele vai tentar partilhar, tá bem? Deixa eu ver onde eu estava. Vamos lá. Deixa eu retomar aqui. Enquanto eu sustentar o campo da minha família, eu não posso sustentar os dois. Ou seja, eu estou no meio, eu não consigo sustentar os dois. Isso não é egoísmo. Muito pelo contrário. É me colocar em primeiro lugar. Veja que se... Eu não estou vendo, eu não consigo ver. Alguém pode dar apoio para o André? Se ele estiver compartilhando, podem falar? Sim, Dani. Tá partilhando, falou? Partilhando. Não tá partilhando, não. A gente dá apoio, mas não tá partilhando agora. Você não está partilhando, não. Deixa, eu vou falando, não tem problema. Senão eu vou perder o foco, eu não vou conseguir. O André, agora você tá. Aí você tem que ir lá na tela do campo. Agora você está partilhando. Você tá lá, aí, isso, aí mesmo. Estou aí mesmo. Ótimo. Então, o André está partilhando. Fica aí. Posso ir? Então, eu vou aqui, eu vou ficar aqui. Aí eu consigo. Aí eu vou te falando quando mudar. Bom? Então, perceba que isso não é egoísmo. Isso é se colocar em primeiro lugar. E lembrem-se, se vocês não estiverem bem, como que vocês vão ajudar aos outros? Como que vocês vão conseguir ajudar a própria família, os teus filhos, os teus pais? Não tem como. Se você não estiver bem, não dá. Entenda? Isso sim é amor pelos outros. É amor próprio e amor pelos outros. Ok? Pode passar. Agora vem o outro lado da moeda. Quem estava na aula passada? Vocês lembram da constelação que a gente fez? A constelação que a gente fez foi bem interessante, porque a gente tocou nesse tema, né, que era o orgulho que muitas vezes a gente sustenta por pedir a ajuda dos nossos pais. E é um tema bem interessante, porque muitas vezes a gente fica receoso de ir pedir a ajuda dos nossos pais, de ir procurá-los, quando, na verdade, são os nossos pais que nos deram a vida, e pedir a ajuda deles, independente da idade, é muito natural. O que não é natural é eles, somos nós a ajudá-los. Coloquem isso na cabecinha de vocês. Não é natural a gente ajudar os nossos pais. Ajudamos os nossos pais somente se a gente puder. É isso. É isso. Não se cobrem por não conseguir ajudar os seus pais. Não se cobrem. Se vocês puderem, ajudem de todo o coração. Ajudem. Façam mesmo. Eles te deram a vida. Vocês nunca vão conseguir retribuir a vida. Mas se puderem, façam, ajudem. Mas se não puderem, não tem como, gente. Não dá. E tá tudo certo também. Agora, pedir ajuda aos nossos pais, eles não têm obrigação também. Mas, se eles puderem, é óbvio que eles têm que dar. Eles te deram uma vida, minha gente. É isso que é. Então, a semana passada, a gente fez uma constelação. E a pessoa que foi constelada, eu esqueci que eu tinha que fazer no YouTube. Esqueci, gente. Que era para eu compartilhar no YouTube também. Entrar ao vivo. Tudo certo. Não tem problema. A gente faz só com quem está aqui. Tá tudo certo. Semana que vem, na outra semana, eu compartilho no YouTube. Tudo certo. Tá tudo certo. Bom, vamos retomar o foco. Então, a semana passada, a gente fez essa constelação e a pessoa pediu dinheiro para os pais dela. E ela estava nesse processo de... Era meio que um orgulho de pedir dinheiro para meus pais. Como assim, tal? E é isso. Então, é natural, sim, pedir caso a gente precise. Né? E esse é o outro lado da moeda. O orgulho que bloqueia a prosperidade.
O orgulho bloqueia, sim, a nossa prosperidade. E tudo que a gente viu até agora mostra o que acontece quando alguém sustenta o sistema. A gente está tentando sustentar o sistema. Agora, este outro ponto vai mostrar o que sobra depois disso. Pode passar. Orgulho sistêmico não é independência. A gente acha que é independência. Não é arrogância, não é superioridade, é a sensação silenciosa de eu já fiz demais, eu já dei demais. Mas, sem perceber, a postura muda de responsabilidade para cobrança da vida. Sabe aquele filho que tudo faz, tudo é com ele, sempre tem, né, aquele, seja 2 filhos, 3 filhos, mas sempre tem aquele que a mãe cobra demais e pede mais para ele. E ele se sente, assim, muito sobrecarregado. E ele sabe disso. Então, ele acaba se tornando, ficando com meio com aquela sensação de superioridade. Eu já dei demais, eu não aguento mais, eu não vou mais fazer. E aí se torna um orgulho. Não vou mais fazer e acabou. Tem gente querendo. E acabou. Não faço mais. Pronto. Aí se torna, assim, um orgulho sistêmico. Parou de compartilhar. Aí se torna assim, pode passar, um orgulho sistêmico. Mas quem cobra, espera. E quem espera não recebe nada. A gente vai ficar ali, ó, constantemente só esperando da vida. Vocês conhecem alguém que só espera, espera, espera e nunca recebe nada? Eu conheço. Ó, conheço muita gente que fica ali só esperando, 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 esperando da vida e nunca, nunca, nunca recebe nada. Deixa que eu vou aprovando. Aí fica mais fácil para mim. E nunca recebe nada. E nunca recebe nada. O dinheiro, ele não entra em campos de exigência. Ele não entra em campos de ressentimento, ou de expectativa, ou até mesmo de compensação. Eu vou estar sempre esperando ser compensada por algo que eu dei. Ele se afasta quando alguém se coloca no campo como credor da vida. Eu dei demais, agora eu vou só ficar aqui, ó, esperando receber. Não adianta também. Não adianta. Pode passar. Prosperidade exige responsabilidade limpa. O dinheiro, ele não vem como pagamento pelo que você já viveu. Ele vem quando você assume a própria vida, gente, daqui para frente, sem cobrança, sem dívida com o passado, sem expectativa ou compensação. Se a gente faz pelo outro, não espere receber de volta. Tá tudo certo. Assim, o André até perguntou, nossa, mas onde você ouviu isso? Juro por Deus, eu não sei. Se eu ouvir de alguém, eu espero um dia que essa pessoa me cobre o crédito, porque eu gosto de dar crédito para a pessoa. Isso é fato, você sempre ouviu ouvir. Ó, crédito de fulano de tal. Sempre. Isso você sempre ouviu falando. Mas isso, eu acho que eu ouvi do além, gente. Eu juro por Deus, eu acho que foi do além. Lembra, aqui de Portugal, eu acho que não vai saber dessa brincadeira. Mas no Brasil, com toda certeza, vocês vão saber. Lembra da brincadeira ciranda, cirandinha? Falei para você essa semana, né, Lu? Brincadeira ciranda, cirandinha? Eu vou falar para quem está aqui em Portugal como que é. Ciranda, cirandinha é uma música e nós, quando crianças, a gente dá a mão e brinca de roda, né, com as crianças e fica ciranda, cirandinha, vamos todas cirandar. É uma música muito bonitinha e a gente fica rodando uma mão para uma criança e a outra mão para outra criança. O que a gente faz no jogo da ciranda? Uma mão aqui, outra mão aqui. É cíclico. Eu dou uma mão e recebo outra mão. Ou seja, eu nunca vou dar e receber com a mesma mão. Dê com uma mão, espere receber com a outra, mas não espere na mesma proporção, não espere imediatamente. Dá, esquece que você vai precisar receber. Esquece. Gente, às vezes você dá hoje, você vai receber daqui 10 anos. Esquece. E tá tudo certo. Então, faça e não cobre, mas pode ter certeza absoluta. Pode ter certeza absoluta, você vai receber. Sabe por quê? Existe uma lei chamada Lei do Retorno. Quarta lei universal.
É a lei do retorno. Com toda certeza absoluta. Deixa eu só aprovar aqui a pessoa. Com toda certeza absoluta, o retorno vem. Seja se você deu o bem, ou seja se você deu o mal. O retorno vai vir. Então, aguarde. E se você fez o bem, isso vai vir. Vai voltar para você, tá? E vem quando você assume a própria vida daqui para frente. Sempre. Adulto sistêmico não é quem corta aqui, ó, gente. A gente tem muita... nós ficamos muito confusos. Eu volto a falar sobre isso, porque muita gente, quando eu falo sobre isso, principalmente nas mídias sociais, e às vezes eu até evito tocar nesse tema sobre esse tema nas mídias. Eu não vou nunca dar para os meus pais, meu Deus do céu, e agora? Vou me afastar. Não, gente, pelo amor de Deus, não se afastem dos pobres dos pais de vocês, a não ser que sejam pais tóxicos, que fazem mal para vocês. Então, pelo amor de Deus, quem sou eu para falar? Mas, se são pais bonzinhos, que vocês querem manter, mas, enfim, se afaste, tá tudo bem, vocês não precisam se afastar. O adulto sistêmico não é quem corta os pais, mas também não é quem carrega os pais. É um equilíbrio. Equilíbrio, sempre. É quem faz o movimento mais raro. Você devolve o campo para os seus pais. Devolve a responsabilidade para eles. Pai, tá aqui. Eu não posso fazer por vocês. A responsabilidade é tua. Tá tudo certo. É de vocês. Eu não posso fazer mais por vocês. É você com você. Tá tudo certo. O destino é teu, não é meu. Se você escolheu, se essas foram as suas escolhas, tá tudo certo. Não são as minhas. Não foram as minhas. Retira a tua força vital dali. É uma força que você está colocando a mais. Você não precisa se doar por algo que não é teu. É uma batalha, é uma luta desnecessária para você. Percebeu? Seguir com a vida limpa. E veja bem, limpa não é leve. A gente confunde isso. Limpa com leve. Limpa é sem compensação. A gente não tem compensação, a gente não tem que compensar a vida dos nossos pais. É sobre isso. Você não precisa cortar relação com seus pais. Você não precisa carregá-los também. Você precisa manter um equilíbrio. Mantenha a relação com seus pais de forma equilibrada. Você não precisa fazer por eles. Chegou agora a hora do nosso exercício. Pensaram que não ia ter exercício, né? Pensaram nada, porque eu mandei no grupo, eu dei spoiler, mandei no grupo. Vai ter exercício, vai ter um exercício de reposicionamento de campo. Sempre tem, gente, sempre tem. E eu vou falar uma coisa para vocês. Esses exercícios são, sim, como se fosse uma constelação. É uma constelação, não vou falar constelação diferente, porque não existe, ou é constelação ou não é. Sempre é constelação. A constelação nem sempre precisa ter um campo aberto. Por que quando eu falo campo, a gente logo imagina aquele campo fluvial, ou imaginamos aquele campo com bonecos, ou o campo com pessoas. Mas, lembre-se, o campo de constelação, o campo morfogenético, não é um campo físico. É um campo dimensional. Ele não precisa ter um campo físico em aberto. Então, quando a gente faz esses exercícios sistêmicos, a gente está fazendo uma constelação, sim. Então, aqui eu vou reposicionar vocês no campo. Como assim? Eu vou tirar vocês do lugar de filha e colocar o filho e colocar vocês no lugar de adultas. Adultas que vocês são, profissionais, terapeutas, profissionais da saúde, seja holística, enfim. Vou tirar vocês aqui deste lugar de compensadoras do campo sistêmico familiar e colocá-las vocês no lugar de adulta, olhando para frente, para o próprio destino de vocês. Ok? Bora lá, então. Eu quero que todas vocês fechem os olhos. Se quiserem fechar a câmera, tá gravando, tá? Então, se vocês quiserem ficar mais à vontade, ok, sem problemas. Fechem os olhos. Deixa eu ligar aqui o móvel. Beber uma aguinha. Esse exercício, ele não é para analisar, ele não é para entender, a gente vai apenas observar e vamos reposicionar o campo internamente.
Então, vocês vão fechar os olhos por alguns instantes e vão respirar profundamente. Inspira pelo nariz e expira pela boca. Mais uma vez, inspira e expira. Imagine agora, atrás de você, todo o teu sistema familiar. Imagine os teus pais, avós, tios, tias, primos, tudo que veio antes. Não precisa ver detalhes. Apenas reconheça que está ali. Perceba-se internamente. Você sente algum peso, responsabilidade ou alguma obrigação vindo dessa direção? Sem julgamento. Agora, mentalmente, diga para este sistema: tudo que pertence a vocês, eu devolvo com respeito. Eu honro o que vocês viveram, mas eu não carrego mais o que não é meu. Mais uma vez, respira profundamente. Imagina na tua frente a tua própria vida, mas a tua vida ainda em construção, como se estivesse em aberto, um campo aberto à tua frente. Diga mentalmente: a minha vida está à minha frente. O que eu faço com ela é responsabilidade minha. Agora perceba se existe algum movimento de alívio, alguma resistência ou apenas silêncio. Tudo é válido. E se você se sentir confortável, faça um pequeno gesto físico. Pode ser um abraço a si mesma, até mesmo um grito, se quiser. Mesmo que seja mentalmente. Esse movimento representa uma escolha, não uma ruptura. Por fim, diga para si mesma de forma mental: eu assumo a minha vida daqui para frente. Sem cobrança, sem compensação, sem dívida com o passado. Respira mais uma vez, de forma lenta e profunda. Quando estiver pronta, pode abrir os olhos. Pode voltar a partilhar. Parou. Alguma de vocês quer compartilhar algo? Ainda não passou. Alguma sensação, alguma coisa que possa ter surgido no meio do exercício?
Pode falar. Eu, na hora que tu falou do passado, né, do sistema, eu senti um peso enorme, assim, nos ombros. Em seguida, depois da respiração, né, que foi para minha vida, eu senti uma leveza tão grande, um conforto, na verdade, tão grande, foi bom, foi ótimo. Ai, Gostei. que bom, que bom. Fico feliz, era essa a mesma intenção. Que bom, muito bem. Obrigada por compartilhar. Érica? Oi, gente, boa tarde. Então, Dani, uma limpeza muito grande aqui, uma soltura, um desprendimento enorme, muita gratidão por esse movimento. Veio, assim, muito intenso, mas com uma intensidade, assim, que eu não sei te explicar. Uma frase que eu ouvia muito do meu pai, né? Ele falava que a gente era obrigado a sustentar a casa, a levar o dinheiro para dentro de casa. Tinha esse peso dessa frase que ele sempre falava: vocês são obrigados a pagar um talão, a colocar comida dentro de casa, enfim, né? A gente era adolescente e tinha aquele peso da obrigação de trabalhar e ajudar no sustento da casa, ou muitas vezes sustentar toda a casa. Então, voltou a essa memória específica, a esses gritos específicos dele gritando, dizendo, né, vocês são obrigados a trazer esse dinheiro. E logo em seguida um alívio muito grande, e eu pude visualizá-lo e dizer a ele: não, a partir de agora eu não sou mais obrigada a te sustentar, eu te agradeço a vida até aqui, mas eu preciso seguir adiante. E foi como se eu tivesse deixado assim uma mochila cheia de pedras cair no chão. Foi muito lindo e profundo aqui para mim. Gratidão. Incrível. Realmente, Sim. esses exercícios são profundos. Por isso que eu falo, gente, é como se fosse uma constelação. É como não é uma constelação. Não tem Sim. diferença. Qualquer exercício sistêmico tem um campo em aberto. Aí, quando a gente faz em grupo, muita gente não gosta de constelação em grupo. Mas o grupo que está aqui é uma egrégora, é uma energia muito poderosa. Então, sim, eu gosto muito desses exercícios em grupo, porque é uma energia mais potente do que uma constelação individual, de verdade. Por isso que no sábado, inclusive, quem é aluno vai ter, hein, constelação. E no sábado vocês sabem que é diferente. Quem é da academia de terapeutas ou das nossas formações sabe que no sábado a gente vai fazer a constelação, que a partir deste ano, um aluno é sorteado para constelar e o outro para ser constelado. E com a minha supervisão. Ou seja, este ano voltamos com a supervisão. Então, é muito potente, gente. Quando tem um grupo ali constelando, é muito potente. Muito, muito potente. Eu adoro essas constelações, adoro. Obrigada, Érica. Muito, muito, muito obrigada. Aline? Ai, Dani, eu senti uma leveza, assim, muito grande. Apesar de já ter me desprendido bastante de muitas coisas, e já a partir do que você já conhece também da minha história, da constelação que nós fizemos, que você fez, eu me identifico muito com essa questão de ter tomado para si responsabilidades que naquele momento não eram minhas, mas naquele momento eu enxerguei que eu era a única solução para aquela situação, e acabei tomando um lugar que não era meu, me posicionando talvez num lugar que não era meu, fazendo toda essa bagunça ali no sistema. Também me identifico com a questão de saber fazer dinheiro, saber conseguir ganhar, mas por muitas vezes não reter o dinheiro comigo. E foi assim, de uma leveza muito grande, de conseguir entregar, de fato, aquilo que não é meu, ao contrário, igual a Erika mencionou, no meu caso, não teve, assim, um peso de alguém me exigindo, era eu que me autoexigia, eu que me cobrava por ser a filha mais velha, por talvez ter ali uma mãe um pouco mais, que foi durante a separação dos meus pais, e me ver sendo a única solução naquele momento. E foi muito, muito bom, bem profundo aqui também. Obrigada mesmo, por esse momento. Obrigada pela partilha. Rafaela? Oi, prazer, Dani. Eu sou a Prazer. Rafaela.
Eu vim aqui através do grupo do Ari, né? Sim. Ele que compartilhou o link, né? Obrigada. Eu achei muito interessante o tema, porque eu também sou consteladora, sou advogada e pós-graduada em Direito Sistêmico, então a gente aplica aqui no Judiciário, né? Mas sou paciente da constelação desde 2004 e venho tentando resolver meus conflitos familiares, né? Que são imensos aí, né? Mas o meu pai era pedreiro, eles são italianos, são de descendência italiana, e ele foi trabalhar aos 8 anos na lavoura e tinha que dar o dinheiro na mão do meu avô, né? Todos analfabetos, assim, e meu pai estudou até a 4ª série da lavoura só, e tinha uma raiva de não poder estudar. E ele, a vida toda, ficou contando essa história pra gente. Olha, eu tive que dar todo o meu dinheiro na mão dele, né? Então, ele dava pra gente, não me deixou faltar, né? Ele construiu casa, tudo, mas ele, principalmente do meu irmão, que é o primogênito, ele cobrava o dinheiro do meu irmão, né? E ele morreu faz 2 anos. E ele não cobrava de mim, mas quando eu fui fazer faculdade, ele fez uma troca, tipo assim, olha, eu vou te ajudar com R$60 do ônibus se você me aposentar depois. Então, tinha que ter uma troca de dinheiro. E houve uma grande briga familiar quando meu avô morreu, que ele deixou 2 casinhas, e ele se sentiu roubado pela irmã e ficou 15 anos sem falar com a minha tia, né? Então, eu já sabia de todos esses problemas sistêmicos. Então, quando eu fui partir, né, pelas terapias, eu gostaria de não repeti-las, né? Mas ele morre primeiro agora e sobra minha mãe, né? E aí, agora, quem me cobra o dinheiro é meu irmão. E hoje ele ligou cobrando o dinheiro de, por exemplo, quer contratar uma pessoa para cuidar dela, que eu não acho necessário ainda. Mas e se eu não trabalhasse? Vamos supor, né? Então, eu paguei o preço de fazer FIES, eu paguei minha faculdade sozinha, e depois, com meu marido, a gente vive em outra cidade, longe deles, um pouco longe. Mas e se eu não ganhasse R$1? Ele cobraria do meu marido? Fiquei pensando, de quem ele cobraria o dinheiro? Né? A filha dele já está grande, ele tem 10 anos mais que eu. Eu tenho filha pequena, né? Então, eu tenho outros compromissos que ele já não tem mais, por exemplo, né? E o meu pai, quando ele morreu, ele deixou, por exemplo, R$50 mil na conta. Ele não aceitou a divisão. Os R$50 mil seria só da minha mãe. Eu daria para minha mãe, não tem problema nenhum, se eu quiser, certo? Sim, eu posso dar a minha parte, que era 12,5, né? Porque 50% era delas e 25% para cada filho, certo? É isso mesmo. Não tem problema nenhum, eu posso dar para ela se eu quiser, sem problema nenhum, até mais. Mas desde que eu queira, né? Exatamente, é isso. Ele segurou na conta e não permitiu, né? E aí eu peguei a parte e falei, então a parte dela que me caberia, vai ficar comigo, né? Então sempre que ele me liga, ele fala assim, o dinheiro da mãe. Eu falo, então não é da mãe, é meu. Porque o pai era meu e quem morreu foi meu pai, e quem construiu foi meu pai, né? Assim, meio que eu também. E essa briga do dinheiro, ela exclui a família desde os nossos avós. Não sei antes como é que foi até, porque eles viveram na Itália, então eu não sei. Então eu imagino que deve ter sido pior, né? Sim, bem provável, com certeza. Mas agora eu fiz o movimento tudo, mas ainda tem uma sensação de dívida. Sim. Olha, essa dívida a gente carrega, e eu me identifiquei muito mesmo com as suas questões, muito. É engraçado, né? A gente ouve as questões dos outros, a gente acaba se identificando. Meu marido está falando aqui que também se identificou. É engraçado que quanto mais a gente ouve as questões dos outros, a gente consegue pegar um pedacinho daqui, um pedacinho dali, e a gente acaba né, sempre vendo a nossa história ali. Os pedreiros são... Para para pensar, gente, os pedreiros são as pessoas, uma das profissões com pessoas mais prósperas, porque eles ganham dinheiro. À só vista. Que eles não têm dinheiro. Ele ganha à vista, ele colocava bolo de dinheiro no bolso. Gente, você já parou para pensar isso?
Pedreiro é próspero pra caramba. Eles têm dinheiro. Nunca Mas eles faltou não um real. são ricos. É, Eles não são ricos. É só que diferente, ele hein? tinha o vício do alcoolismo. Ah, e aí é uma outra questão. Aí o É, buraco é mais embaixo. Nossa, é muito emaranhado. Por isso que eu é, falo. Eu sempre falo, na semana passada, eu não sei se você estava, Ariovaldo, eu sei que estava. não, Eu sei que estava. Por isso que eu falo, constelação, o que a gente faz? A gente olha para o passado e a gente tira muitos é, emaranhados. Aí vem a terapia sistêmica e ajuda a gente isso, a não criar novos emaranhados. Mas Bert Hellinger nos ensinou a fazer uma constelação para o mesmo tema a cada 6 meses. Só que os consteladores acharam um buraco, é como os advogados. Os advogados sempre acabam achando uma uma brechinha, brecha, uma né? brecha. E os consteladores também acharam uma brecha. Peraí, não é possível que a gente só consiga fazer uma constelação a cada 6 meses. É muito emaranhado para ser só a cada É, 6 meses. vai demorar muito, Demora né? muito. Não é possível. E realmente, não é possível. E que a gente encontrou? É possível, sim, fazer constelações a cada 7 dias, isso na minha concepção. Por quê? Também acho. Se deixar o campo em aberto, a gente pode entrar no mesmo tema. Eu vou colocar amanhã na academia, não coloquei ainda, tá, gente? Quem for da academia não tá lá da semana passada, mas vou colocar, junto com esta aula. Mas, porque a constelação, quando a gente faz com aquela técnica que é com as cartas sistêmicas, a gente vai ali, ó, é cirúrgico. A gente encontra o que tem que encontrar. Ela vai direto para aquele, Ao ponto. ao ponto. A gente não fica 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. É cansativo. Quem é da época, a Lu é, Exaustivo. mas é, gente, exaustiva, a Érica é, da época que eu fazia constelação, eu fazia 2 constelações por sábado, com um aluno, e eu ficava ali 4 horas para Nossa, fazer as constelações. Gente, era uma semana inteira que eu ficava acabada. acabada. A Lu, coitada, ela ficava doida. A Lu e o André ficavam doidos, porque eu deixava eles cuidando dos alunos naquela semana inteira. Eu não aguentava. Eu não aguentava. É Eu não muita energia, né? muita energia que ia. Eu não conseguia mesmo. Então, realmente, não dá para ser, se for daquele. Olha lá, a Aline falando, que o pai dela também é pedreiro. Se for fazer daquela forma, realmente, nem o constelador aguenta e nem a pessoa aguenta. Tem que ser feito ali mais tempo. Agora, quando a constelação é rápida e cirúrgica, a cada 7 dias, porque é muito emaranhado. E no seu caso, é muito. Eu vou dizer alguma coisa. Hoje eu moro aqui na Europa. Quanto emaranhado que aqui tem, viu? Nossa, eu nem imagino. Então, saiu a minha cidadania italiana, né? Eu fiz a minha cidadania italiana. E fiz da minha filha, né? Para ela, mas nem para mim. Tô mentindo? Raquel, quem mais é daqui? Meninas daqui. Tô mentindo que aqui tem. Sabe por quê, gente? Aqui são os lugares, os países mais antigos. É Tem óbvio. muita crença. É muito. Nós somos descendentes daqui. Então é óbvio que a gente tem muito emaranhado para curar. A gente veio Muita daqui. crença. É muita crença. A gente veio daqui. Suzaninha também. A gente veio daqui, gente. A gente carrega Porque assim, eu fico imaginando que eles faziam os filhos para trabalharem. Foi a sensação que eu tive, né? Então, assim, nunca falou parabéns, nunca. Acho que o meu pai nunca teve um parabéns. Acho que nunca deve ter tido. Gente, é né? muita coisa. É muita coisa. Espanhol, então, vou falar para vocês. Eu ouvi o chama do meu pai uma semana antes dele morrer. É sobre isso. Ele não me amava? Óbvio que me amava. Eu via nas ações dele, mas não ouvia dele. Não ouvia. Minha mãe não, minha mãe era afetuosa. A família da minha mãe italiana é muito beijo, abraço, mas é só com eles. É só ali para eles. Para os de fora, estavam nem aí. Mas para os dele eram muito afetuosos. Mas espanhol não. Então a gente sabe que é crença em cima de crença. Então, é muita coisa para a gente curar, gente. É muita coisa. É muita gente, né? É muita gente. Então, obrigada pela partilha. Obrigada a você. Obrigada mesmo. Obrigada pelo exercício. De filhos para dar continuidade aos negócios. É isso mesmo, Lu. Filhos para dar continuidade. É isso mesmo. Certíssimo. Vamos lá, então, pode passar, né? Por favor. Então, dando continuidade aqui ao tema, gente. Adultos que vivem como filhos
não sustentam dinheiro, porque ainda sustentam algo que não é deles. Olha aí, dando continuidade ao tema que a Rafaela trouxe para a gente. Se a gente continua vivendo como os filhos, a gente não consegue sustentar algo. A gente está aqui, ó, num outro lugar. Lembra de uma lei chamada hierarquia? Se eu estou no lugar do meu pai, eu não consigo cuidar do meu sistema. Eu estou aqui, ó. Percebe? Eu não estou no meu lugar. Então, como que eu vou me sustentar? Impossível me sustentar. Quando adulto solta o sistema, o dinheiro o quê? Vem. O dinheiro encontra lugar para ficar. Tem o soltar, né, que o Hélio Couto fala, também pode ser usado aqui. É o soltar. A gente solta o campo do nosso sistema familiar. E aí a gente faz o quê? A gente segura o dinheiro, a gente segura o nosso campo, a gente sustenta o nosso campo. Né? Pode seguir, André. Olha eu pensando, sou eu que estou mexendo. Tudo que a gente fala até aqui hoje, tudo que a gente falou até aqui hoje não é teoria. Gente, tem uma coisa que eu aprendi, bota as mãos na massa. Coloca as mãos na massa, pelo amor de Deus. Não fica, não guarda teoria. A mesma coisa de comprar livros, eu tenho um monte de livro aqui. E todos eu li. Todos. Todos eu li. Fora todos que eu tinha no Brasil, que infelizmente não deu para trazer. Infelizmente. Fora os que eu tenho no Kindle. Gente, leiam e coloquem em prática. Estudem e coloquem em prática. Não adianta nada. A prática de vida, a prática exige uma estrutura também. Não adianta também eu colocar em prática e não ter ali uma estrutura para sustentar essa prática. Eu não conseguir estruturar aquilo. Tá, eu vou sair então praticando, eu vou sair fazendo, eu vou sair executando, mas como? Eu não consigo criar. Eu sou uma executora, mas sem essa estrutura eu não consigo fazer nada. Eu só trabalho. Quem aí já conheceu, por exemplo, a Ana, acho que falou na aula de segunda-feira, se eu não me engano, se trabalhar demais, deixasse a pessoa rica, as enfermeiras seriam ricas, né? Enfermeira trabalha que, pelo amor de Deus, coitado das meninas, gente, como as enfermeiras trabalham? Médico também trabalha, se bem que médico é mais, tem mais dinheiro, mas enfermeira, tadinha, gente. Pedreiro, então. Como trabalham? Então, não adianta você trabalhar, colocar em prática, mas se você não tem ali uma estrutura, pode passar. Porque sair do lugar de filha não é só, ó, um insight. Aqui para vocês, eu dei insights, eu vi muitas ali anotando, tendo ideias, mas por favor, gente, sair do lugar de filha não é só essas ideias que vocês tiveram aqui. É uma decisão que precisa ser sustentada ao longo do tempo. E ninguém vai sustentar isso sozinha. Pode seguir. Ninguém vai sustentar isso sozinha. Tudo que trava o dinheiro tem a ver com falta de estrutura, de lugar de dar continuidade. Ok, vamos então pensar. Como que eu vou dar continuidade daqui para agora? Como que eu vou colocar tudo que a Dani me falou em prática? Como que eu vou estruturar tudo isso? Como que eu vou fazer agora para sair do meu lugar de filha, para ir para o lugar de adulta e colocar tudo isso em prática, criar uma estrutura para colocar isso em prática? O que faz o adulto sair do campo familiar e sustentar a própria vida é pertencer, pode deixar. Peraí, gente. Tudo que faz o adulto sair do campo familiar e sustentar a própria vida é pertencer a um campo novo, com regras claras, com direção e compromisso. Muita gente não gosta de regras. Eu sou a primeira a falar. Não gosto muito de regras, dificilmente eu sigo, mas, gente, é necessário. Tudo na vida é necessário regra e estrutura. A gente precisa seguir e faz parte. Pode seguir. E faz parte. Estrutura é o oposto de viver reagindo ao sistema familiar. Pensa nisso. Regra não é você olhar para o sistema e viver regrado ali ao que eles nos trouxeram. Muito pelo contrário. É você ter ali as regras da própria vida. Ok, eu preciso seguir aqui o que minha vida está me ditando. Como que eu vou seguir daqui em diante? Como que eu vou estruturar o meu campo? Como que eu vou fazer isso agora? Você precisa ter essa base para você seguir adiante. Pode seguir. Agora aqui é óbvio que eu vou apresentar para vocês, quem ainda não for. Veja bem, gente, nós temos os nossos cursos soltos que não vão ser mais vendidos, tá? Não vão ser mais vendidos.
Não vão existir mais a formação de constelação, formação de terapia sistêmica, isso não vai ser mais vendido de forma aleatória, de forma solta. Hoje nós temos o nosso ecossistema, e o principal é a academia de terapeutas, e tem mais de 20 formações e métodos autorais. Entre, enumerando todos, são 27 até agora, porque sempre estamos colocando mais, fora todas essas aulas ao vivo da comunidade que vão sendo colocadas. Sempre que a gente faz uma aula, vai ser colocada aqui, ó, onde está essa... Inclusive, André, eu acho que dá um playzinho aí, ó. Se você der um play, você consegue dar um play. Não, eu achei. Era para dar um play. O André baixou, gente, então não dá para ele dar um play, porque se ele não tivesse baixado, ele daria um play para vocês verem toda a academia, que dava para ver tudinho ali dentro. Não, agora já foi. Não, agora já foi. Eu coloquei aqui dentro do mockup do coisa, era para vocês verem a academia por completo. Mas aqui dentro, onde vocês estão vendo as fotinhos, são todas as imagens de dentro da academia. São mais de 27, mais de 20 formações e métodos autorais, como vocês podem ver, são todas essas aqui. Tudo isso daqui é o que tem dentro da academia, e como eu falei, todas essas aulas ao vivo vão para dentro da academia. A da semana passada foi a constelação, a de hoje já estará lá amanhã. Bem? Pode seguir. Eu tenho pessoas aqui, tanto do Brasil quanto em Portugal. São realidades diferentes, moedas diferentes, possibilidades diferentes. E responsabilidade também é isso, né? Cada um sustenta o que é justo no seu lugar. Gente, é óbvio que não é justo eu falar em euro o valor é X, então em real eu vou converter exatamente o mesmo valor e vou te cobrar em real o que eu cobro em euro. Não, gente. Aqui nós somos justos, sempre. Se você me conhece há mais tempo, você sabe disso. Eu jamais vou te cobrar o que eu cobro aqui em euro. Pode passar. Mas para quem está em Portugal, ou também, ó, se você está no Brasil e quer vir para o retiro, aí a condição é diferente, mas aí você precisa falar, né, com a gente para nós passarmos essa condição diferente. Mas se você já está aqui em Portugal e você sente o chamado de viver essa experiência de forma presencial, com um aprofundamento real, existe a opção que inclui o retiro, que já vai ser em abril. Eu acho que as datas são 16, 17, 18 e 19. Eu não tenho certeza das datas. Ó, quem for VIP já tem acesso ao retiro e a tudo isso, tá? Então, as VIPs, meninas, vocês já são daqui, tá? Vocês são VIP. O programa VIP, neste momento, está com as inscrições fechadas. Isso aqui não tem nada a ver com o programa VIP. O programa VIP inclui o meu acompanhamento, inclui o nosso marketing, que é a nossa agência, então não tem nada a ver com isso daqui. As VIPs já têm tudo isso daqui. A academia, ninguém tem acesso à academia. A academia é algo que está sendo divulgado agora. Membros membros fundadores também têm acesso a tudo que está ali, mas não tem acesso a isso que eu estou falando aqui, ao Clube da Terapia e nem ao Retiro, tá bom? Vocês têm acesso à academia somente, ok? Então, quem está em Portugal tem acesso a este valor e ao Retiro. A Academia de Terapeutas, ao Clube da Terapia e ao Retiro presencial em abril. O que é o Clube da Terapia? O Clube da Terapia são sessões em grupo, somente com mulheres. Como eu falei na semana passada, eu ainda não tive procura de homens, porque meu público é quase 100% feminino. Mas, se eu começar a ter procura de homens, eu vou deixando em uma lista de espera. Se eu começar a ter 3, 4, 5 homens, quem sabe a gente forme um clube ali da terapia masculino. A princípio, é só feminino, tá? Eu não vou colocar um homem no meio das meninas. Então, me desculpem, homens, mas por enquanto o Clube da Terapia é só para meninas, tá? Então, Academia de Terapeutas, Clube da Terapia e Retiro presencial. Esse retiro são de 4 dias, com hospedagem e com alimentação inclusa. Ou seja, se você está no Brasil e quer vir para o retiro, pelo menos hospedagem e alimentação você tem acesso. Eu só não te dou a passagem, tá? Mas pelo menos isso você tem acesso. Pode passar. Pera. Pode passar só essa partezinha aqui. O valor da anuidade. Tanto o Clube da Terapia quanto a Academia de Terapeutas, anuidade, 804 euros, que é o valor pronto, ou você pode fazer parcelado em 3 prestações de 297. É anuidade, tá, gente? O retiro já é agora em abril. Caso você não possa participar do retiro agora em abril,
nós teremos um retiro mais lá para frente, que ainda não tem data prevista, mas você pode ter essa opção de participar do próximo, só que a gente ainda não tem a data certa. O primeiro já vai ser agora em abril, ok? Este valor da anuidade. Quem está em Portugal, Europa, paga em euro. Isso não é rigidez, gente, é coerência. Sou brasileira e moro em Portugal, é euro. Sou brasileira e moro na Europa, é euro, ok? Pode passar. Agora, para quem está no Brasil, a proposta é a mesma estrutura, o mesmo acompanhamento, respeitando a realidade de quem não pode estar presencialmente no retiro. Academia de Terapeutas e Clube da Terapia, 1.500 ou em 12 vezes no cartão. Pagamento sempre no cartão para quem está no Brasil, seja à vista ou seja parcelado, tá bem? É o mesmo link. Quero estar no retiro. O valor é diferente, aí as condições são diferentes, aí tem que realmente chamar para saber quanto fica, se a gente vai incluir o retiro, tá bem? Mas este é o valor da academia, mais o clube da terapia. Pode passar. Agora, temos só para hoje, Mentoria Express. Tudo que eu passei aqui hoje, não tem como você colocar em prática se você não tiver uma estrutura. Você tem academia com mais de 27 formações e métodos autorais. Aquilo ali te dá uma base para você construir um negócio, para você ter um negócio sustentável, vai te dar uma base. Ok, mas o que eu faço com isso? Eu vou ter também a terapia, eu vou ter técnicas ali a cada 15 dias, com encontros em grupo, para que eu possa me curar, né, ter ali técnicas que vão me curar de forma energética, sistêmica, emocional, ok, mas Dani, como que eu vou estruturar, o que eu faço, vou estar sozinha nisso? Aí vem a Mentoria Express, que é um acompanhamento individual com 4 sessões. Essas 4 sessões podem ser uma vez por semana ou podem ser a cada 15 dias, a tua escolha e de acordo com a nossa agenda, nós duas, a minha e a tua, focada exatamente neste reposicionamento. Não é só com técnicas terapêuticas, é para a gente estruturar a tua técnica. O que a gente vai fazer? Ok, o que você já sabe? Quais são as técnicas que você já tem? Eu vou te ajudar a estruturar o teu plano terapêutico para quê? Para você já começar a fazer dinheiro. Porque é isso, gente. Terapeuta não se sustenta só com gratiluz, com paz e amor. Terapeuta se sustenta com dinheiro, gente. Sabe por quê? Quando o dinheiro está ali na ponta, eu estou aqui na frente do meu computador, com a minha cliente ali do outro lado da câmera, eu estou bem, eu estou feliz. Minhas filhas estão bem alimentadas, eu estou feliz. Eu estou bem, eu consigo me doar, eu consigo me entregar, eu consigo fazer um bom conteúdo, um conteúdo de qualidade. Eu olho para minha conta bancária e realmente, gente, isso sustenta. Se eu não estou ansiosa para ver ali o dinheiro entrando, meu Deus, como que eu vou pagar essa conta, meu Deus, e agora? Gente, dinheiro sustenta. Então, pelo amor de Deus, vamos tirar esse tabu gigantesco da nossa frente e parar de falar que dinheiro não é espiritual, porque é. Dinheiro é espiritual, dinheiro sustenta, estamos na Terra. Então, tirem essa massa, assim, essa massa preta que colocaram na nossa frente, né, nos nossos olhos, de falar que dinheiro não é espiritual, porque é. Tá? Então, eu vou te ajudar nessas 4 sessões a estruturar o teu negócio, exatamente como eu faço o meu negócio. Eu tenho essas técnicas, eu tenho este método, é assim que eu ajudo os meus clientes. Eu ajudo as minhas clientes e elas me ajudam. É uma troca muito justa. É assim que eu faço dinheiro. O que eu falei lá no início? Eu sei fazer dinheiro. Se tem uma coisa que eu sei fazer dinheiro, gente. Sei fazer dinheiro. Eu não sabia era sustentar esse dinheiro. O dinheiro vinha e eu parecia tinha um meme antigamente do Zorra Total. Olha o Lula indo, olha o Lula vindo. Era mais ou menos isso. O dinheiro vinha. Não ficava. Mas hoje eu sei, graças a Deus eu sei como manter. Então, é sair do campo familiar e sustentar a própria vida. É para isso que serve a Mentoria Express. E isso é para hoje. Essa mentoria, pode passar. Essa mentoria, ela não é aberta. Isso aqui eu não tenho. Não tenho. Realmente não existe essa mentoria. É algo que eu criei para falar, não é possível. Essas meninas não estão sabendo como fazer. Elas têm academia inteira. Elas têm tudo isso daqui. Como que elas não estão conseguindo fazer dinheiro? Eu preciso ajudar elas de uma forma mais individual. Coisa que eu tenho com quem? Com as VIPs.
As VIPs têm o meu acompanhamento ali no ano inteiro. Só que esse acompanhamento é mais caro. Elas têm comigo, elas têm acesso a mim a cada 15 dias durante um ano. Nós ficamos ali um ano, criando o negócio delas, eu faço marketing para elas. É claro que é um acompanhamento muito mais robusto. Aqui é mais enxuto, mas eu vou estar ali, ó. Eu vou ajudá-las, vocês ali de uma forma muito mais próxima e express, tá? Então, não é porque você, não é para todo mundo, não é a pessoa é melhor ou pior, mas é porque nem todo mundo já está no lugar de responsabilidade. Então, o que acontece aqui? Eu vou doar o meu tempo para você. Eu estou colocando 1 hora, seja uma vez por semana, ou seja a cada 15 dias, do meu tempo, que é muito valioso. E o teu tempo também é valioso. Eu não quero que você perca o teu tempo. Eu não quero que você pague o teu dinheiro, que você dê o teu dinheiro a mim e você fale, perdi. Não era isso que eu queria. Não adiantou de nada. Eu não tive retorno. Eu não quero isso. Então, se o meu tempo é valioso, o teu tempo também é. E o teu dinheiro também é valioso. Então, essa mentoria não é para todo mundo. Pode passar. Por isso que quem quiser acessar essa mentoria, ter acesso à academia, ao retiro, ao clube da terapia, vai precisar preencher um formulário de triagem e precisar fazer um pagamento de uma calção. Portugal, calção 100 euros, e Brasil, calção 300 reais. Tudo que a gente falou hoje é sobre sair do lugar de filho, e filho não passa por triagem, mas adulto passa. A gente vai escolher, eu e a minha equipe, a gente vai escolher de acordo com o que vocês responderem ali neste formulário. A calção só é paga depois deste formulário. Tá? Então, a gente vai ler o formulário, vai entrar em contato com você, você foi aprovada, tal, tem uma calção. Ah, Dani, eu não quero nem pagar calção, eu já vou pagar o valor. Ok, então não tem calção. Dani, olha, eu vou precisar pagar calção, porque o valor eu só posso pagar no dia 10, por exemplo. Ok, então paga a calção, e o outro valor você se compromete a pagar no dia 10. Ok, é isso. Vocês compreenderam a dinâmica? Vocês estão se comprometendo com a calção e o restante do pagamento, vocês se comprometem tal dia. Vocês entenderam a flexibilidade? É óbvio que tem aqui uma flexibilidade. Não é, é um compromisso. E não é um compromisso comigo, gente. É um compromisso com vocês mesmos. Não é um compromisso, ai, Dani é rígida, de jeito nenhum. Tem uma flexibilidade. A gente não quer que vocês se sintam pressionados. Muito pelo contrário. Eu quero que vocês se sintam comprometidas com a vida de vocês, com o tempo de vocês. Então, tem um formulário para vocês preencherem, uma triagem para vocês fazerem. De acordo com o que vocês preencherem aqui, a gente vai avaliar. Se vocês estiverem prontas para este processo, a gente vai entrar em contato com vocês. Ok, vocês passaram por este processo. Como que você prefere fazer? Quer pagar a calção e fazer o pagamento que dia? Ou você já quer fazer o pagamento? Enfim, aí a minha equipe entra em contato com vocês. Eu vou mandar o link do formulário. Raquel, você quer mandar lá no grupo o link do formulário? Pode mandar, por favor. Obrigada. A Raquel vai mandar para a gente lá no grupo, Raquel, no link do formulário, e também pode mandar aqui no chat, por favor. Pode, eu acho que tem mais algum, não tem? Acabou todos os... Então, agora eu vou abrir para dúvidas, caso vocês tenham dúvidas, enquanto a Raquel manda o link do formulário. A Raquel já mandou aqui no grupo, no chat. Parou. Não tem mais, né? Nenhum slide? Ok. Dúvidas, meninas? Pode falar. Acho que tem Maria Ovaldo, acho que a Rafaela já estava, né, com a mão levantada. É o Ari? A Rafaela, você ainda quer falar ou já estava levantada? Ai, não, acho que é daquela hora. Posso? Então, tá. Acho que não sei retirar aqui. Peraí, perdão, retirei. O André retira, não tem problema, não. Ah, já foi. Pode falar, Ari. No caso da Rafaela, né, e outras meninas que falaram aí também, não era só um caso de repetição de padrão, que vem repetindo o avô dela, depois o pai, agora o irmão dela também fez a mesma coisa. Porque a gente já viu que tem alguns exercícios, algumas constelações que a gente quebra essa repetição de padrão, né? Não seria só isso? Não seria só esse pequeno problema? Com certeza, totalmente. Só um ponto que eu queria refletir é assim, só, Ari, que você puxou, né? O meu pai não tinha dívida.
ele não comprava nada, nem parcelado. Então, você ia usar o colchão até a morte, até ele poder comprar. Então, era aquele colchão que ficava fininho, estragado, rasgado, até o dia que ele pudesse comprar. Ele não ia te comprar um colchão novo se ele não tivesse o dinheiro, né? Então, ele nunca fez compra parcelada e ele nunca teve dívida. E nem o meu avô Antônio, que é o italiano, né? Ele sempre andou com dinheiro no bolso. Ele, como ele era analfabeto, ele pagava tudo à vista. E se não tivesse, ele não compraria. Ao contrário de mim, eu gasto muito mais. Entende? Este que foi o meu erro. Assim, entendo que o meu erro, talvez por pertencimento, que foi a fala inicial, para voltar ao estado deles, Exato. como eu ganho mais, eu gasto mais. Exato. Você pegou Era isso que eu queria exterminar. Pegou exatamente o insight. O teu pai, ele vivia num padrão de escassez. Qual é o teu padrão? Sair desse estado de abundância, eu uso ainda esse termo, diferente da Ana, né? Mas eu uso, de abundância financeira, sair desse estado de abundância financeira e entrar no estado de escassez. Por quê? O pertencimento puxa a gente. Eu estou ganhando, eu estou no estado de prosperidade, logo eu não pertenço. Então, preciso me ver livre deste dinheiro para pertencer. Né? Então, eu tenho que sair deste padrão de ganho, né? Então, eu vou repetir, e não estou repetindo exatamente igual ele fez, porque ele não gastava, ele retinha. Mas é a mesma forma, eu estou repetindo os padrões dele de escassez. Eu também me vejo num fluxo ali de escassez. De uma forma diferente, mas sim, acabo por repetir os mesmos padrões. Então, Ariovaldo pontuou muito bem. Sim, é uma repetição de padrão. No fundo, é o mesmo buraco. Exatamente. No fundo, é o mesmo buraco. Gente, eu me vi neste padrão. Exatamente assim, Marcela. Desse jeito. É o mesmo buraco. Eu falo, quem é das antigas se lembra, 2020, o mundo estava indo para trás, eu estava indo para frente. Eu já vivia no marketing digital, já vendia cursos. Ou seja, eu entrei na pandemia quando o mundo não conhecia ainda o marketing digital. Eu já era professora digital, eu já estava. Ou seja, quem que começaram a procurar? Eu. E eu já tinha os cursos na plataforma, tinha os cursos na Hotmart. Então, como eu já tinha vendas ali dentro, quem que as pessoas começavam a procurar? Quem já tinha ali um padrão na Hotmart. Começaram. Venda. Eu não sabia o que estava acontecendo. Coisas que meu marido, que estava numa multinacional, ganhava super bem, ele fazia em um ano, eu comecei a fazer em um mês. A gente começou a não entender o que está acontecendo. E ali, aquilo começou a subir. E é óbvio, nossa, uau, estou entrando no... E foi um boom. Ok, estamos ganhando. Saímos do centro de São Paulo. Ele saiu da empresa que ele trabalhava para trabalhar comigo. E a nossa empresa começou a prosperar, crescer, crescer, crescer. Nos vimos ali com milhares de alunos. E no Zoom, a gente tinha o Zoom, né, na época, em uma constelação tinham mais de 1.000 alunos, a Lu e o André ficavam loucos, porque a sala não comportava tanta gente, era muita gente. Essa aula, se eu não me engano, está na plataforma. Eles ficaram loucos nessa aula, porque abriram 2, 3 salas, não foi, Lu? Porque não tinha como comportar tantos alunos, era muita gente. Então, ali nos meados de 2022, o que aconteceu? Acabou as vendas. E não foi porque a pandemia já estava acabando, porque as pessoas que já estavam ali continuavam ali. Não, é porque o meu pertencimento me fez voltar para trás. Porque eu vim de uma família humilde, meus pais não eram ricos, apesar de ser relativamente, de ter mais do que a maioria tinha na época, mas não eram ricos. E meu pai vinha de uma falência, quando eu tinha 10 anos, a empresa que meu pai trabalhava faliu, ele tinha uma mentalidade, assim, fora da caixinha, só que ele não era uma pessoa próspera, vamos dizer assim. Ele, infelizmente, os negócios dele não davam certo, não davam. Então, o que aconteceu comigo? O meu sistema me fez assim, ó, volta para trás, que você não pertence. O que você está fazendo aí? Você não pertence nesse mundo. Gente, eu sou professora de constelação e eu não percebia. Isso é inconsciente. É que o sistema é mais forte do que ser professor. Exatamente, é muito mais forte. É muito mais forte. É aquela questão, casa de ferreiro, espeto de pau. E eu poderia muito bem falar,
Eu sou professora, eu nunca vou falar isso para eles. Imagina, meus alunos não podem ficar sabendo disso. É claro Mas é verdade. Acontece com qualquer um. acontece, eu falo abertamente, porque é assim que eu ensino vocês. Acontece. Então, se está acontecendo com uma pessoa que ensina, pode acontecer com qualquer um. E a gente não pode. Não acredito em uma pessoa que nunca É passou porque eu por acredito que a lei do pertencimento é a mais forte que existe, assim, dentre todas, né? A hierarquia e pertencimento e o equilíbrio, mas ela é a que mais mina. Ou ela vai te levar para frente, É. ou ela vai te levar para trás, né? E nós temos consciência dela, que estudamos. Uma coisa é ter consciência. Sair daquela coisa inconsciente, ser uma máquina automática, né? Então, eu tenho consciência, mas eu ainda não reverti ela, entende? Né? Exatamente. Ir para a má consciência, realmente, né? Então, esse passo, eu acredito que depende de muita constelação mesmo. E por isso que eu cheguei nessa técnica, porque eu via, não é possível, eu só vou poder me constelar daqui a 6 meses, não é possível. Eu acho que foi, inclusive, a vida, o sistema, Deus, sei lá, chama de quem você quiser, me fez passar justamente para aquilo, para que eu chegasse em outros métodos. Né? Hellinger trouxe o que a gente chama de constelação. E os consteladores, que são os seguidores de Hellinger, conseguiram chegar nos outros métodos vivendo na prática. Não tem como você ensinar algo se você não vive na prática. Eu vivi realmente na prática, gente. Eu fui lá no ninho. Eu bati o bumbumzinho lá no fundo do poço, de verdade, gente. Foi quase a falência, eu juro por Deus, eu fui quase a falência. Bati o bumbumzinho lá no fundo do poço e voltei. Mais forte do que nunca. Mais forte do que nunca, graças a Deus e a nossa força, a nossa resiliência. Resiliência mesmo de falar, não, peraí, tem alguma coisa errada. Deixa eu olhar para trás, o que está acontecendo com a minha vida? Aí vamos voltar às origens. Ok, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Aí começa. Começa a caçar emaranhado em cima de emaranhado, fazer técnica em cima de técnica. E é óbvio que a constelação é a minha base, mas a terapia sistêmica é o que me sustenta. Porque eu também crio novos emaranhados. Além dos que vêm lá do passado, eu estou aqui, ó, porque eu sou humana. Eu sou humana e eu crio vários outros emaranhados. Nossa, gente, como eu crio emaranhado? Toda hora eu crio emaranhado em cima de emaranhado, gente. Eu me pego toda hora falando mal de alguém. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, por que eu tô falando mal dessa pessoa? Peraí, não, desculpa, Deus, desculpa, né? Essa pessoa linda, essa pessoa maravilhosa, essa pessoa inteligente, essa pessoa... Juro por Deus, gente, é isso. Gente, assumam que vocês são humanos. Assumam os erros de vocês. Somos humanos. Somos humanos. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tem problema. A gente está aqui na Terra para quê, gente? Para aprender. E, ó, o que é inteligência sistêmica? Que é algo que eu bato muito na tecla. Inclusive, uma pessoa aí do Brasil usa esse termo, mas está ali registrado no meu nome, hein? Inteligência sistêmica está registrado no meu nome. Eu nunca cobrei dessa pessoa, e não vou cobrar também, mas está registrado no meu nome. Desde 2022. Inteligência sistêmica é isso. É olhar para onde você está errando. Opa, peraí, tá errado. Vou dar 2 passitos para trás. Ok, corrijo e começo a andar de novo. E tá tudo certo. Tá tudo bem também. Pode falar, Érica. Assim, eu queria só mesmo participar, né, aqui das histórias, igual o Ariovaldo trouxe, das repetições de padrão, né? E assim, do final do ano para cá, esses dias eu estava falando com a Dani, falei, meu Deus, assim, o universo me pegou e falou, peraí, vem cá, você quer ser terapeuta? Você quer ajudar outras pessoas? Vem cá que eu vou te contar como é que faz. Literalmente isso, porque é igualzinho o Ariovaldo falou mesmo, realmente, pelo menos para mim, na minha família, é uma repetição, sim, muito grande de padrões, né? O meu avô era alcoólatra e não trabalhava e gostava de ser, como fala, que as pessoas dessem na mão dele aquilo que ele achava que precisava, e dele foi o meu pai, foi o irmão dele, foi uma gama de homens familiares nessa linha de alcoolismo e de achar que o outro tinha a obrigação de servi-los, né? O meu pai chegava a se posicionar como um rei, pra vocês terem uma noção, e tipo assim, tirem da onde tirar, se virem, né? Eu quero.
Era esse posicionamento dele, e depois uma repetição muito grave, uma coisa que até hoje me atormentava muito, que era assim, quando recebia, mas que não vinha de uma fonte que ele achava que deveria vir, por exemplo, uma cesta básica, que era uma coisa que a gente precisou muito, ele pegava todo aquele alimento pronto e jogava no lixo. E não permitia que fosse comido, porque não veio de algum lugar que ele dizia assim, veio lá da igreja que eu frequento, porque apesar de toda essa bagunça dele, ainda ia para a igreja, tá, gente? Vocês têm noção? Então, se não vinha da igreja e vinha de uma tia nossa, que era um sustento na nossa casa também, que era irmã da minha mãe, gente, ele pegava a comida pronta ali, fresquinha, jogava fora. E aí, quando eu vim crescendo, resumindo para não esticar muito, eu comecei a sentir uma culpa, um peso da vida, do universo nas minhas costas, porque graças a Deus eu vim arrastando, igual a Dani está falando, do fundo do poço, naquela lama toda, e vim falando, eu mereço mais, eu vou criar uma nova vida, eu posso, e eu mudei de país com a minha família, e a gente está aqui batalhando para se regularizar, e batalhando pela vida, e batalhando para um futuro para os nossos filhos, e não tem essa repetição na minha casa, meu esposo não bebe, não fuma, então eu estou tentando criar uma nova versão minha, sabe? Mas aquela culpa, o peso, ela te arrasta, igual a Rafaela falou, o pertencimento daquele lugar de origem, ele te leva de volta para aquele lugar de origem e fala, ei, por que você acha que você tem que sair daqui? Por que você acha que você vai conseguir sair daqui? Não, você não vai criar um novo universo, né? Eu quero você impregnada aqui. E aí isso pesa no mental, no inconsciente, porque tá tudo ali nas caixinhas mentais, no inconsciente, ali guardadinho, registrado, e no momento certo isso te pega, né? É igual eu estava falando com a Dani, eu estou criando o meu projeto com a Dani, recomendo demais quem não está, que faça, porque é maravilhoso. Em breve eu quero ver isso pronto, com a Aline também, gratidão por elas estarem na minha vida, assim, gente, formando esse projeto. Mas, assim, meu computador quebrou todo final de ano, eu tive todo o processo de ter que esperar comprar um outro, organizar de novo, e aí vai vindo situações que te levam de volta àquela origem, aquele lugar, e fala, não, saia daqui que o seu lugar é aqui na lama, sabe? Assim, te esfrega lá, igual a Dani está falando. E o dinheiro, para mim, na minha família, das mulheres, falando das mulheres agora, é uma situação complicadíssima, porque, como os homens eram nessa linha pesada, as mulheres tinham submissão. Então, todas, a minha avó, a minha mãe, se ela saía de casa para trabalhar, ela apanhava. Então, ela tentava trabalhar de alguma forma dentro de casa. E como eu vivenciei tudo isso, eu odiava pensar que eu teria que estar dentro de casa, né? Que eu teria que prover algo de dentro da minha casa. E quando veio a situação do marketing, você pode ser uma professora, porque eu sou pedagoga de formação no Brasil, né? Vai para a área das terapias, vai se formar, vai ajudar outras pessoas. Eu falei, mas isso eu faço de dentro de casa. E aí veio de novo o universo, né? O tal do pertencimento, da liberação sistêmica. Eu falei, eu não vou conseguir fazer isso de dentro de casa, porque eu preciso ser proativa fora de casa. Porque toda a minha linhagem de mulheres sofria um abuso de todas as formas, submissão dentro de casa. E aí, para mim, essa questão do estar dentro é pesadíssima. É uma construção de todos os dias. E nesse momento que a gente está vivendo aqui nos Estados Unidos agora, está pesado, imigração está aí realmente, como vocês estão vendo e tudo, né? E eu preciso e necessito estar dentro da minha casa, porque eu tenho um filho autista, o mais novo, e ele necessita da minha presença. Olha o que o universo faz quando você não olha para o sistema e não vê o que o sistema tem para você. Então, o sistema veio e falou assim comigo, ei, peraí, você não sabe ficar dentro de casa? Valorizar o que tem dentro de casa? Peraí que eu vou te ensinar como é que faz. E aí trouxe toda a situação do meu filho, da necessidade de eu estar dentro de casa e reconstruir a minha vida toda dentro de casa e entender que não é um lugar pesado, que não é difícil, que não é ruim estar dentro de casa, né? Porque eu fui construída nessa ideologia. Então, assim, realmente, é só compartilhando mesmo com vocês, é um processo terapêutico de todos os dias acordar e escolher. Eu escolho todos os dias,
né? Eu posso estar aqui nesse lugar, é o meu lugar de pertencimento, eu tenho um marido maravilhoso que sustenta a casa, que é provedor, que é homem, ele me dá esse lugar de mãe, então eu preciso aproveitar e acolher isso em mim. E é aí que vem a cura, é daí que vem a cura, para que eu possa ser uma terapeuta que vai conseguir curar outras pessoas. Como que eu vou curar alguém falando, gente, eu odeio ficar em casa, eu não suporto a minha casa, né? Não vai funcionar muito bem. Então, é assim, o sistema ele vai te dando ferramentas, né, para que a cura de fato aconteça. Então, é só isso que eu queria compartilhar com vocês. Nada é maravilhoso nesse universo, é tudo uma construção diária, né? Eu falo por mim. É isso É mesmo. isso. Obrigada, Érica. De nada. Olha que engraçado, achei na fala da Érica. Érica, acho que, só falando aqui, talvez a casa que você não queira ficar era da sua infância, não é a casa atual. A casa Não, que te com assusta certeza. Eu não amo é a minha atual. casa. Não, a minha casa atual é aconchegante. Eu É. amo meus filhos, o meu marido. Graças a Deus, como eu estou Mas você compartilhando falou com que tem um vocês. pouquinho de medo, que a vida te fez ficar em casa, né? Mas eu ainda tenho medo de ficar em casa, mas eu estou trabalhando isso lá naquela criança que não sim. gostava da casa. Eu A também minha queria ir embora da criança. minha casa, sabe? Sim. E no caso era porque a minha mãe, a minha avó, todas elas quase analfabetas, elas não estudaram, elas não tinham voz, né? Então todos os homens tinham carro, Uhum. dinheiro e não sei o quê. Eu falei, então eu vou fazer igual os homens, né? É você homem. Então, Vou ficar fora de então casa. eu falei, eu vou me aliar ao abusador, Exato. vou É me você aliar a homem. ele e vou me tornar igual a ele. Só que em algum momento, o que acontece? Se você imaginar uma árvore atrás de nós, a árvore da mãe aqui, frágil, Uhum. e a árvore do pai também frágil, porque ele era alcoólatra e Exatamente. As fumante, duas árvores com a raiz podre. né? Então, eu fiquei Complicado. comparando. E aí, quando a gente decide ser terapeuta, o meu professor, que era o Sam Storch, que é um juiz de direito, ele fala assim, você só pode levar o seu cliente até onde você for. É verdade. Nossa, muito isso. Então, Muito profundo isso. se você Perfeito. vê que você não consegue ir adiante, você vai ter que parar, Parar. dar um passo para trás e olhar para o seu sistema e parar de cuidar de alguém, porque senão você vai ficar doente. Porque senão você vai se tornar arrogante, achando que você pode curar alguém. Ninguém pode curar ninguém. A decisão da Exato. constelação é uma decisão interna e se o sistema permitir. A gente só conduz, né? Só um condutor, Perfeito. né? É, Mas eu tô alguns aprendendo. terapeutas que eu já vi na internet, tem um que até filma os bonequinhos e dá ordem. Uhum. Ontem eu tava vendo, eu falei, nossa, que loucura isso aqui. E ele xinga a paciente, assim, né? Eu falei, Eu nossa, vi esse também, você mas já assim, viu? vi ele no Instagram. Ele é muito Xinga a grosseiro e pesado paciente. na Mas fala, assim, você tá xingando a sua mãe, ele fala, mas aquilo ali para mim não é constelação, né? É uma venda, né? Pelo amor de Deus. Aí a gente já entra num campo que não terapeutas e terapeutas, né? Mas assim, o que eu ia Exato. falar só quando a Dani explicou, assim, ser terapeuta é muito grave e ser terapeuta sistêmico é muito grave. Gravíssimo. E quem faz psicologia, ele é obrigado a ter um psicólogo orientador. Né? Quem cursa psicologia ou psicanálise é obrigado a fazer consultas, né? Ele é obrigado a se consultar e ele é obrigado a ter um coordenador dele. Então, ele não pode sair por aí fazendo loucuras sem ter um coordenador e fazer terapia também. Então, eu acho que na constelação falta isso. Essa orientação que o terapeuta não pode fazer tudo o que ele quer sozinho e sem pedir ajuda e sem ter um coordenador ou um mestre, eu não sei que palavra tiver, né? Eu acho que sozinho a gente perde o caminho. E eu vi algumas pessoas ficarem doentes, entende? Então, é daí que nasce às vezes o medo, nasce a insegurança, nasce a falta de dinheiro. Você se coloca no lugar da mãe do paciente, ou em lugares emaranhados com e esse uma paciente, gravidade, né, Rafaela? Você comentando aí, eu vi esses dias uma moça, depois posso achar e dar para a Dani ver, se ela quiser, ela compartilha. Parece que a constelação até está sendo tirada do judiciário, né? Você falando aí da ferramenta.
Ela está Dois anos. retirada do fórum, dentro do fórum, do fórum, dentro mas do não da judiciário. advocacia. Assim, de dentro das audiências, né? Eu vi uma moça comemorando, gente, assim, achando Eu que isso também era vi, mas festa, ela o ganha máximo. dinheiro, sabia? Com certeza, para fazer Ela ganha esse likes e contra, dinheiro. né? Em relação a isso. E aí, eu observando aquilo, eu estou me posicionando a criar coragem para fazer um vídeo no Instagram com o vídeo dela. Eu vou ver o que eu posso fazer depois. Porque, assim, ela fala sobre essa questão de lá no judiciário, na constelação, né? Durante as reconciliações, as audiências reconciliadoras, a pessoa vítima ter que como Uma fala? pessoa foi vítima de um abuso que ela foi Não sei o que. obrigada a pedir perdão. Eu não sei Isso, quando pedir isso perdão, não aconteceu. sei o que lá, para o abusador, né? Mas aí, Não você sabe sei qual foi o paralelo que quando eu fiz, aconteceu Dani? isso. Até quero um pouquinho da sua consciência aqui comigo para ver se o meu paralelo está correto. Eu fiz um paralelo sobre o vídeo dela aqui sozinha, pensando. Gente, essa questão da vítima e do algoz mesmo, né? A gente que é espiritualista, que estuda também a parte da espiritualidade e outras linhas, né? Enfim, eu fiz esse pensamento. Gente, mas isso existe em todas as denominações religiosas, né? Aí pesa o negócio da vítima e do algoz, do perdão, da liberação, do pertencimento, né? Do deixar ir, né? Lógico que você não vai agradecer um abuso, não existe isso. Mas existe você perdoar e deixar, né? Mas quem entrou Eu fiquei contra... observando, Dani, eu gostaria de A ouvir gente já você falou muito sobre sobre. isso, Ana Paula. O que acontece com a constelação? Por que ela é tão controversa e por que falam tão mal de Bert Hellinger? Que a pessoa ela não consegue perceber o porquê o que Hellinger não consegue olhar com o olhar de Hellinger. Ele não fala que você tem que perdoar o abusador, perdoar a pessoa que te fez mal. Ele fala que o perdão te liberta. É simples assim. Exatamente. Se você quiser, se você conseguir, né? Vai te libertar. E você não perdoa pela pessoa, você perdoa por você. Então, mas você quem pode carregar aquele peso para o resto da vida e viver com aquela mágoa e continuar tendo doenças, e continuar tendo falta de dinheiro, continuar tendo problemas no relacionamento, ou você pode continuar, aliás, seguir a tua vida de forma leve, limpa, sem peso e com prosperidade, com relacionamentos fluídicos e bem. O que você escolhe? Eu quero que meus algozes se lasquem. Perfeito, Dani, é isso aí mesmo. Eu tô para fazer um vídeo lá no Instagram sobre isso, gente, pelo amor de Deus. Mas só uma informação, quem entrou com o projeto contra foi a Confederação Nacional de Psicólogos, porque eles são contra a constelação. Sim, mas desde e a aí base, eles se uniram a essa início, moça, que não sei se ela tem informação em que, não me lembro, e aí ela adquiriu uma força com os psicólogos e com as pessoas que acham que é uma seita e falaram que Best era ligado a Hitler. E aí foi ganhando num peso, porque tudo que é ruim no Brasil ganha peso, né? Sim. Tudo que é pelo que trágico, eu vi da história né? dela, uma ganha parte peso. no YouTube, ela tem formação em constelação sistêmica, mas segundo ela, a constelação, ao invés de ajudar nos casos dela, foi desorientá-la e desorientar todo o sistema familiar dela. Fez uma parte inversa. Olha aí, pegando o gancho no que a Rafaela falou. Muito provavelmente ela é formada assim em constelação. Sim. Quem que formou ela? Ninguém sabe, também não sabemos. Qual foi a escola que formou? Qual consteladora que constelou ela? Melhorou, ajudou ela? Com toda certeza não. Ela pegou uma consteladora ruim, que foi formada por uma escola ruim, que mais piorou do que ajudou. Ou seja, é óbvio que ela vai ser contra a constelação familiar. Ou ela e no fundo, sabe o que me apresenta? Que ela quer ser incluída. Eu também, de alguma forma, pela exposição, falta pertencimento ali. Ela está sendo incluída pela exposição, entende? De alguma forma, ela está conseguindo. Mas só para fechar o fecho, no que o Brasil errou no judiciário, ao não regulamentar, né, o direito sistêmico como um ramo do direito e como aplicá-lo dentro das instituições jurídicas ou fora das instituições jurídicas. Então ficou solto. A Rafaela quer assim, a Rafaela faz. A Joana quer assim, a Joana faz. Não tem um parâmetro, né, Rafaela? Não tem. Então, você sabe o que o campo fez? Fechou.
Eu acho que é igual Vocês estão nós que numa somos, bagunça aí? nós que somos Vamos professores, sair. tem que ter uma teoria, um parâmetro, Né? né, uma metodologia de ensino e prática. Eu acho que faltou isso para aquela moça que colocou a lei, né, e que foi aprovada. Acho que ela deveria ter tido essa instrução para montar uma metodologia com a É, prática, com o parâmetro que não teve disciplina, né? regulamentava. Não Não teve teve uma disciplina. disciplina, teve Se você algo fizer um muito. cursinho de sábado e domingo, É, na Você já é segunda-feira constelador, está formado. você pode É, formar, fazer uma constelação. Rafaela, sabe o que acontece? As pessoas hoje em dia estão meio imediatistas. A Lu, ela trabalha com a gente desde 2020, 2021. Quando a gente incluiu o curso de constelação, a formação de constelação, eu já era consteladora há 5 anos. 2016, 4, 5 anos mais ou menos. Aí o que eu Sim. fiz? Ok, vamos colocar então uma mentoria pós-formação, e nessa Necessário. mentoria, o aluno precisa estar formado não, precisa estar matriculado por 6 meses. Depois desses 6 meses, ele vai passar por uma mentoria de 4 semanas, com uma aula por semana. Depois dessas 4 semanas, em uma dessas 4 semanas, ele vai constelar sob a minha supervisão, com a técnica que ele escolher, seja fluvial, solo, a técnica que ele escolher, ele vai constelar, eu vou supervisionar, e depois ele ainda vai E precisar confirmar. constelação, me mandar o vídeo dessa constelação e depois uma redação. O que aconteceu? Aluno debandou, caiu fora, era reembolso atrás de reembolso. A gente começou a perder aluno atrás de aluno, não era, Lu? Mas foi assim mesmo. Eu fui dessa época aí da redação. Eu fiz essa redação, todo esse processo da Dani, e assim, eu sou formadora, consteladora também desde essa época, 2017, 2016, e foi assim, mais de 1 ano e meio de estudo com a Dani, e manda redação, e aprova a redação, e Dani, Mas eu tá acho que é certo, tá estritamente errado. necessário. Então, Foi nós, muito tempo estudando. consteladores sérios, a gente quer formar uma pessoa de forma séria, mas, infelizmente, as pessoas são imediatistas. Ok, você quer assim? Tá bom. Então, se é um curso, se não tem uma regulamentação, que deveria ter também, então a gente dá, não tem regulamentação. Então, os outros cursos não tem, a gente também não vai ter. Porque, no fundo, a âncora é você, né? Exatamente, sim. Você Isso é a âncora. Sim, então, é o meu nome que está ali em jogo. Aí, Não, até espiritualmente, né? Eu digo assim, você é uma âncora, né? Sim. Também. Existe uma responsabilidade, acredito. É muita responsabilidade, exatamente. Por E isso aí, que também não pode ser barato, entende? sim. Não, a relação de equilíbrio entre o dar e o receber, entre tudo, porque eu acho que a hora que o campo vê, ele fala assim, por que você está dando? Por que você está fazendo isso? Né? E aí o buraco vai muito lá embaixo. Os meus cursos eram muito baratos. E aí, gente, pelo amor de Deus, aí vem pertencimento sobre pertencimento. Aí eu vou pegar uma coisa. Você vai pagar um preço, né? Você vai pagar um preço. Não entrar aqui em mim, que não vai dar certo. Aí uma conversa para uma outra aula. É muita coisa aqui para falar para você. Mas, aí o que anos acontece? falando. Aí o que acontece? Por que a gente voltou com esse formato da supervisão? Porque a gente se reposiciona, a gente amadurece. Hoje, não sei se a Sofia ainda está aqui, mas agora há pouco, às 5 horas, nós tivemos uma sessão, que a Sofia está dentro das VIPs, e a gente teve uma sessão de reposicionamento estratégico, e falamos sobre isso. É necessário, a gente é uma eterna metamorfose, né? Eu adoro a borboleta, e borboleta é isso, né? Nós vivemos eternas metamorfoses. Eu sou uma fanzaça do Raul Seixas, eu sou uma metamorfose ambulante. E é isso, gente, eu vivo passo por várias metamorfoses. E eu me reposicionei. E esta minha nova fase, a gente reestruturou alguns dos nossos cursos, a nossa academia está nesse formato. Então, hoje, para que a gente consiga dar esse suporte, para que eu consiga mostrar o valor que os cursos têm e consiga dar o apoio que eu realmente quero dar para os meus alunos, para as minhas meninas das VIPs, para tudo, né? Da forma que realmente tem que ser. Porque o terapeuta, gente, é um salvador de vidas. É isso, é assim que a gente tem que olhar. A gente realmente salva vidas, mas o terapeuta não se enxerga desse jeito. Mas vocês precisam se enxergar desse jeito. Nós somos salvadores de vidas. Vocês são seres da luz e não de luz. É da luz, a gente trabalha para a luz. A gente está aqui, sim, para elevar a energia da Terra. A gente está, sim, para ajudar as pessoas,
para reposicionar as pessoas neste planeta. E, ó, eu vivo falando isso, a gente não tem mais tempo para perder. Não temos. A gente precisa realmente ajudar a Terra neste momento. A gente precisa, sim, ajudar as pessoas neste momento, porque é o que é. Acabou o nosso tempo. Então, vamos ajudar de alguma forma, o pouquinho que a gente tem. Se todo mundo fizer 0,00001%, imagina o tanto de gente que a gente vai ajudar. Né? Então, nesse momento, a gente reposicionou ali as nossas formações e o que seria antes uma constelação feita por mim, dentro da academia, agora a gente pega um aluno, sorteia um aluno da formação de constelação, e este aluno vai ser o constelador sob a minha supervisão, o mesmo formato que era da mentoria, sob a minha supervisão, e um outro aluno vai ser constelado. É como se esse aluno estivesse sendo constelado por mim, mas quem vai ser constelado, quem vai constelar é aquele aluno que foi sorteado, né, sob a minha supervisão. Então, é isso que vai acontecer no sábado, gente. E, Lu, você queria falar? Cadê a Lu? A Lu caiu? Gente, a Lu caiu. Você perdeu o celular. Você perdeu, não sei o que ela colocou aqui, acho que ela caiu. Ela queria falar, ela estava com a mão levantada. Enfim, gente, vocês têm mais alguma dúvida? Aqui é tarde pra caramba, gente. Levantei, acho que 6h30, 7 horas. Estou muito cansada. É quase meia-noite, não, é quase 11 horas. São 22h41. Como que a gente fala aqui mesmo, gente? Eu ainda não consegui, não entrou ainda na minha cabeça. É 20 menos um quarto? Como que a gente fala aqui? É 11 menos um quarto? 23 é, isso. É isso, né? É isso. É sério, gente, fala muito diferente. Eu tô há 3 anos aqui, ainda não sei. A ideia eu também não. Eu também vou lá e falo 15 para as 11. Não é a mesma língua. Definitivamente não é a mesma língua. Tem mais alguma dúvida, gente? Não? Tudo certo, vai descansar então, que tá tarde. Tá bem, gente. Olha, quem já é da academia, estamos lá no sábado, firme e forte. Quem não for e quiser entrar, tem o nosso formulário, já está no grupo, mandamos aqui também. Serão muito bem-vindos e qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Fiquem com Deus. Super beijo. Tchau, 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 tchau. Beijo, beijo, beijo.